Olá, queridos, estamos de volta aqui pelo Instituto Bíblico Shalom para mais uma aula, mais um módulo do nosso curso de Introdução à Teologia. A nossa aula de hoje, vamos ver a doutrina do homem, o estudo do homem e da sua trajetória, da sua criação, da sua queda e a sua regeneração através de Jesus Cristo. O texto base para a nossa aula de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus, amados, criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas com a sua queda, por causa do pecado, foi descaracterizado e corrompido na imagem e na semelhança que tinha para com Deus. Deus, porém, na sua infinita misericórdia e amor, planejou uma estratégia para resgatar a humanidade através de Jesus Cristo e o seu sacrifício de morte na cruz. Em Cristo, por causa da cruz, hoje nós somos reconciliados com Deus. Agora, uma vez em Cristo, nós, com o caráter e identidade de Jesus, precisamos, como bons mordomos, zelar e cuidar do nosso espírito, alma e corpo, para que possamos permanecer na presença de Deus. E isto só é possível mediante ao auxílio do Espírito Santo, pois somos seres dependentes da glória de Deus e da sua presença em nossas vidas. O resgate das nossas vidas em Cristo, o cuidado que precisamos ter para velar pela salvação e a plena submissão à vontade do Pai nos assegura uma vida abundante na terra e a vida eterna nos céus. Então, queridos, o resgate de Jesus nas nossas vidas e o cuidado que nós precisamos ter pela nossa salvação e a manutenção da submissão a Deus vai nos assegurar esta vida abundante na presença de Deus aqui na terra e também a nossa vida eterna nos céus. Vamos ver aqui então o tópico 1 do nosso estudo de hoje, o conhecimento da criação de Deus, a criação do homem. O relato da criação no livro de Gênesis revela um Deus detalhista que se preocupa em estabelecer um universo perfeitamente controlado pelos seus princípios. Deus foi detalhista em toda a sua criação, onde através da sua palavra ele construiu tudo o que existe. E em meio a tudo isso, ao seu cuidado, ao seu zelo, ele dá ao homem um lugar especial dentre tudo que foi criado. Salmo 8, verso 5 diz: Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Aqui Deus está falando do homem na sua criação. Deus criou o homem e o fez pouco menor do que os anjos e o cobriu de glória e de honra. Esta glória que ele está se referindo aqui, querido, é a glória do próprio Deus que foi colocada no homem. No original, este salmo, a palavra diz aqui que o homem foi coberto de luz. Esta luz era a glória de Deus que refletia no homem quando Deus colocou o homem na terra, ali no jardim. Deus preparara um jardim que veio antes visando um ambiente todo especial para a chegada daquele a quem o próprio Deus chama de coroa da criação. Deus preparou um jardim para o homem que ele criou e ele colocou este homem neste jardim. Um lugar de delícias, um lugar onde o homem tinha toda a condição de permanecer fiel a Deus. Este homem que Deus havia criado, a qual Deus o denominou
o capacitou para ser o cabeça, o governo de toda a sua criação, aquele que iria dominar e controlar sobre tudo aquilo que Deus havia criado. O homem deveria possuir a terra, sujeitá-la e dominar as outras criaturas que ali estavam. Deus havia dado ao homem que ele criou esta função de administrar, cuidar e gerenciar todo aquele jardim. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus colocou o homem no jardim para dominar e cultivar a terra, dominando sobre toda a criação que Deus havia feito até então. Esta era a posição do homem, esta coroa da criação. O homem era o administrador a quem Deus havia incumbido de cuidar de toda a sua criação. No tópico 1 aqui nós vamos ver a criação do homem. Quando Deus diz em Gênesis 1:26, façamos o homem segundo a nossa imagem, Deus se refere a qualidades específicas dele mesmo que ele queria colocar no homem, como a razão, a personalidade, o intelecto, a capacidade de se relacionar, a capacidade de ouvir, de ver e falar. Então essas características que Deus deu para o homem faziam do homem a imagem de Deus. Este homem refletia essas características divinas de ser um ser pensante, um ser que tinha a sua própria personalidade, um ser dotado de um intelecto, com capacidade para se relacionar e com condições de ouvir, ver e falar. Deus havia feito o homem conforme a sua própria imagem e semelhança. A imagem de Deus fala que o homem tinha toda essa capacidade de se relacionar com o próprio Deus. A semelhança de Deus está relacionada ao caráter que Deus deu ao homem, que era o caráter santo como era o caráter do próprio Deus. Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Todas essas características aproximam o homem do seu Criador. Todas essas também são características de Deus que ele escolheu reproduzir no homem que ele criou. Então, Deus criou o homem para ser o cabeça, a fim de colocar em suas mãos domínio sobre toda a criação. Deus fez o homem, queridos, para governar a terra, toda a sua criação, governar sobre todos os animais, sobre tudo aquilo que Deus havia criado. Então, ele dotou o homem dessas capacidades de ser um ser pensante, de ter um intelecto, de ser um ser racional. Deus soprou no homem o teu espírito e esse espírito, quando entrou no homem, naquele homem que foi formado do pó da terra, tornou este homem um ser vivente, repleto da glória de Deus, coberto pela glória de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. Este foi o homem que Deus criou, um homem santo, livre do pecado. Tanto o homem quanto a mulher são uma criação especial de Deus, não é um produto da evolução. Diz aqui em Marcos, capítulo 10, verso 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Na criação, Deus fez o homem, a mulher, macho e fêmea. Há a teoria evolucionista que diz que o homem evoluiu de um verme, de uma larva, para um primata e posteriormente para os neandertais e o homem que nós vemos hoje. A teoria criacionista, que é a teoria que crê que o homem foi criado a partir das mãos do próprio Deus, crê que o homem foi criado por Deus e já foi dotado de todas as capacidades que nós temos hoje. Então, a teoria da criação humana aceita pelos cristãos é a teoria criacionista e não a teoria evolucionista. O homem e a mulher foram igualmente criados à imagem e semelhança de Deus.
E com base nesta imagem, podiam se comunicar com Deus e ter comunhão com Ele, provando seu incomparável amor, glória e santidade. O propósito de Deus na criação do homem, queridos, foi o relacionamento que o homem teria com Deus. Deus criou o homem para se relacionar. Deus fez o homem um ser relacional, ao qual Deus vinha ao jardim se relacionar com este homem na viração do dia. Eles, o homem e a mulher, estariam sempre na presença de Deus. Estariam sempre no jardim, teriam as suas necessidades supridas e viveriam em comunhão eterna com o Criador. Eles fariam isso conhecendo a Deus e obedecendo-lhe. Eles tinham uma semelhança moral com Deus, ou seja, o homem e a mulher viviam num estado de santidade, eles não tinham pecado. Eles tinham sabedoria e um coração amoroso. Também tinham poder de decisão para fazer o que era certo. Eles viviam em comunhão pessoal com Deus, a quem obedeciam de uma forma moral. Então, o homem, queridos, eles foram dotados desta capacidade através da semelhança com Deus, do caráter do próprio Deus que estava no homem. O homem era santo, tinha um coração amoroso, tinha sabedoria, também tinha o livre-arbítrio, o poder de decisão, poder para escolher fazer aquilo que era bom ou não. Na cultura judaica, eles chamam isso de Yetzer Hara e Yetzer Hatov, que é a inclinação que o homem tem tanto para o bem quanto para o mal. É o poder de decisão que o homem tem de escolher o bem e também escolher o mal. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Deus deu essa condição para o homem e, automaticamente, nós já sabemos que o homem escolheu mal. Mas, naquele momento, no jardim, eles viviam em uma comunhão pessoal com Deus. Até então, obedeciam a Deus, tinham plena comunhão, pleno acesso à presença de Deus, até que aconteceu do homem pecar, onde nós vemos aqui, Gênesis 3:8, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Então o homem, queridos, vivia nesta plena comunhão, dotado desta glória de Deus, desta capacidade de viver em comunhão eterna com Deus, e ainda assim escolheram desobedecer a ordem de Deus. Então, no nosso próximo tópico, vamos falar sobre a queda do homem. Gênesis 3 relata a queda. A queda do homem diz respeito à desobediência à palavra de Deus. Este foi o pecado original. O pecado de desobedecer a ordem que Deus deu para o homem não experimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Este foi o pecado que o homem e a mulher cometeu. E por causa do pecado, o homem desconsiderou o próprio Deus para a sua vida, desvirtuando todos os planos que Deus havia feito. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O homem escolheu, através do poder de decisão que Deus deu para ele, desobedecer a ordem que Deus deu. E assim o homem desvirtuou o plano e o propósito que Deus tinha para a humanidade. O resultado disso, nós vemos que é a escravidão do pecado. Hebreus 2 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O homem, por causa do pecado, estava sujeito à servidão por toda a vida. Através da desobediência, o pecado entrou no mundo e o homem passou a viver longe de Deus, perdeu o direito à presença, perdeu a glória que estava sobre ele, perdeu o governo que tinha sobre toda a criação e passou a uma condição de escravo do pecado.
escravo da sua escolha, da sua decisão. Quando o homem e a mulher pecaram, a sua semelhança moral com Deus foi desvirtuada. Gênesis 6,5 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. O homem estava desvirtuado de uma tal forma que aqui no capítulo 6 de Gênesis, a maldade cresceu tanto no coração do ser humano, a ponto de nós sabemos que Deus enviou o dilúvio para aniquilar toda aquela geração, salvando-se apenas Noé e sua família. Quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus, a semente do pecado entrou no homem, e esta semente proliferou e fez com que o coração do homem tornasse cada vez mais voltado e inclinado para o pecado. Aquele poder de decisão, aquele poder de escolha que o homem tinha, essa inclinação para fazer tanto o bem quanto o mal, uma vez que o homem pecou, o coração deste ser humano se inclinou para o mal. E aí o homem saiu totalmente dos planos de Deus, desvirtuando assim o propósito que Deus tinha para a humanidade. Na redenção, os crentes devem ser renovados segundo as qualidades morais com as quais originalmente foram criados. Quando o homem pecou, ele perdeu todas as qualidades que Deus havia colocado nele. Todas as qualidades morais, como a santidade, a pureza, a inocência, a glória de Deus, todas essas qualidades foram perdidas devido ao pecado do homem. O homem e a mulher possuíam uma semelhança natural com Deus. Foram criados como seres pessoais. Tinham espírito, mente, emoções, autoconsciência e também o livre-arbítrio. O homem também é um ser triuno. Assim como Deus, na sua trindade, é composto pelo Pai, Filho e o Espírito, o homem também, nessa triunicidade, ele é espírito, alma e corpo. E ele tem essas capacidades de pensar, de sentir emoções, ele tem a sua autoconsciência e também o poder de decisão e de escolha. Essas são características que o ser humano herdou do próprio Deus. Deus formou o homem de uma tal maneira que ele compreendesse a sua manifestação quando ela acontecesse. Ou seja, Deus colocou no homem capacidade para perceber a atuação, a manifestação de Deus em sua vida. Porém, o pecado desvirtuou isso, a ponto do homem não conseguir enxergar o agir de Deus, a atuação, o cuidado e o amor de Deus para com a sua vida. Mas Deus revelou, ao longo da sua palavra, evidências de que haveria uma restauração. Lucas 1,35 diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui, queridos, começa o plano da salvação do homem. Começa o plano que Deus tinha para restaurar este homem que estava longe da sua presença. O plano da salvação que Deus tinha para a humanidade consistia na morte de Jesus, sendo que todos aqueles que crescem nele teriam vida eterna, como está em João 3,16. Onde diz que Deus amou o mundo de uma forma que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, mas vai receber a vida eterna com Deus. E eu pergunto para você, o que é a verdadeira salvação? O que significa ser salvo para nós hoje? A verdadeira salvação é aquela oferecida por Deus pela morte sacrificial de Jesus Cristo, seu Filho. Não há nenhum outro meio pelo qual a humanidade consiga ser salva de uma condenação eterna e receber assim a eternidade na presença de Deus. Somente através de Jesus. Atos 4,12 diz: Em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então é somente através de Jesus, através do nome de Jesus, a humanidade conseguirá ser salva da sua condição de caído, de afastado de Deus. Por causa daquilo que o homem é em Cristo, deve ser considerado como imagem de Deus e visto no verdadeiro significado da aliança de Deus com a sua criação suprema. Uma vez que o homem entrega a sua vida para Jesus, ele volta a ser considerado filho de Deus. Uma vez que o homem recebe a Jesus em sua vida como Senhor e Salvador, ele novamente volta a refletir através de Jesus a imagem de Deus, o reflexo do próprio Deus com a sua imagem e semelhança que foram perdidas por causa do pecado. Assim, o homem entra em uma aliança com Deus, uma aliança de uma vida eterna. Efésios 1:22 diz: sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Deus, então, não mais deu o domínio e o governo de tudo ao homem como no jardim. Deus colocou a Jesus como o cabeça de um corpo que é constituído por toda a humanidade, que é a igreja. Hoje, nós somos o corpo de Cristo, do qual Ele mesmo é o cabeça. E Ele vai nos guiar sempre na direção da presença e da vontade de Deus, Pai. João 1,12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Estes serão reconciliados com Deus e inseridos de novo nesta aliança, a qual vai restituir o homem de tudo aquilo que ele perdeu no Éden, que é o direito da presença de Deus, a comunhão com o Pai e a glória que foi tirada do homem devido ao pecado. A partir disso, fica claro que a infidelidade do homem não anula a fidelidade de Deus, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em suas palavras e vença quando fores julgado. Mesmo o homem sendo infiel a Deus e pecando contra Deus, saindo do seu propósito, Deus permaneceu fiel ao propósito que ele tinha para com a humanidade e deu ao homem um meio pelo qual ele pudesse ser salvo da sua condição pecaminosa. Através de Jesus Cristo, o Senhor deu para a humanidade uma forma de voltar à presença de Deus. Jesus, ele é a verdadeira imagem de Deus. E assim sendo, ele é o verdadeiro homem ao qual todos nós devemos nos espelhar e nos curvar. Ele é tanto o indivíduo único como o representante exclusivo da raça inteira. A sua realização e vitória significa liberdade e vida para toda a humanidade. Jesus, ele cumpriu tudo aquilo que o primeiro homem não cumpriu. Ele foi fiel a Deus em tudo, ele cumpriu a vontade de Deus, ele obedeceu a Deus em toda a sua vontade e através da sua morte na cruz, do seu sacrifício, ele redimiu esta humanidade e guiou-nos de volta à presença de Deus. Então, ele passa a ser o nosso único representante. Ele é o representante da raça humana diante de Deus. E a sua obra redentora nos traz vitória e liberdade de todo o pecado que nos prendia e nos escravizava. Ele cumpre a aliança mediante a qual Deus proporciona ao homem seu verdadeiro destino. A aliança que o homem quebrou com Deus, Jesus cumpriu. E assim, o homem tem a possibilidade, mais uma vez,
de experimentar o destino e o propósito que Deus tinha para ele desde o princípio, que é a vida eterna. Em Cristo, mediante a fé, o homem percebe que é transformado na imagem de Deus e pode esperar confiantemente pela plena conformidade com a sua imagem. Em Cristo, através da fé no Filho de Deus, o homem percebe que ele vai ser transformado mais uma vez à imagem e à semelhança de Deus que foram perdidas por causa do pecado. Quando o homem entrega a sua vida a Jesus, ele é transformado mais uma vez na imagem e semelhança de Deus. E ele pode, através disso, esperar com confiança pela plena conformidade com a imagem de Deus, ou seja, até que Cristo seja formado em nós. Jesus, através da sua morte redentora, proporcionou ao homem voltar a um estado que foi perdido lá no Éden, quando deixou de ser a imagem e semelhança, através da sua escolha, escolheu viver separado de Deus. Agora, através de Jesus Cristo, nós podemos voltar à comunhão e voltar a refletir a glória e a imagem de Deus aqui na terra. Então, para concluir, podemos ver que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para viver eternamente. Este era o plano original de Deus, ao qual criou o homem para que estivesse eternamente na sua presença. Deus colocou o homem num jardim, num lugar totalmente favorável para que ele pudesse viver. Deus deu todas as condições para o homem. Nós, seres humanos, fomos também dotados da capacidade de ser triunos, assim como Deus. Somos compostos de corpo, alma e espírito. Temos as nossas capacidades, as nossas faculdades de intelecto, a nossa emoção, temos os nossos sentidos. Podemos ver, podemos sentir, podemos tocar, podemos falar. Isso nos capacita, nos possibilita nos relacionar com Deus mais uma vez. O homem nasceu com uma responsabilidade de manter comunhão permanente com o Pai. Este era o plano que Deus tinha para a humanidade, esta comunhão permanente. Porém, o homem pecou, isto foi perdido, o homem perdeu o direito à presença de Deus, ficou separado de Deus e a semelhança moral com Deus também foi desvirtuada. O caráter do homem deixou de ser um caráter moldado, as formas que refletia o caráter de Deus e passou a ser contaminado pelo pecado. Porém, Deus, através de Jesus, proporcionou ao homem, mediante a fé em Cristo, um retorno de volta ao plano original, um retorno de volta ao propósito que Deus tinha para toda a humanidade. Então, este homem hoje, nesta condição de separado de Deus, é transformado à imagem de Cristo e ele começa mais uma vez a experimentar a comunhão com Deus e refletir o caráter de Deus em sua vida, a santidade, a retidão, a fidelidade a Deus. Essas são as características que vão fazer com que o homem volte ao plano original de Deus. Uma vez restaurados, uma vez redimidos por Jesus, este homem tem toda a capacidade de estar eternamente na presença do Pai. Recapitulando, Deus fez o homem, Deus criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança, o dotou de capacidades para que ele pudesse se relacionar com Deus, mas também deu para o homem o poder de decisão, o poder de escolha. O homem escolheu o mal, se separou de Deus. Ficou longe da presença de Deus devido ao pecado. A condição do homem se deteriorou cada vez mais. Porém, Deus proporcionou uma saída para a humanidade, um Salvador através de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz. Através disso, todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador é devolvido ao propósito original de Deus.
E aí o homem pode voltar mais uma vez a refletir o caráter santo e também experimentar a comunhão com Deus que foi perdida lá no Éden. Então, queridos, esta é a história da humanidade. Esta é a trajetória do homem durante toda a história, como Deus o criou, Deus o dotou de capacidades plenas para viver uma vida santa e íntegra na presença de Deus, e como o homem se afastou disso e precisou que Jesus viesse resgatá-lo. Que você possa se valer desta bênção que Jesus nos proporciona de poder voltar à santidade da presença de Deus. Que você possa hoje conhecendo o plano original de Deus, saber que o propósito que Deus tem para a humanidade é a comunhão com Ele. Nós encerramos então esta aula aqui. Que você seja abençoado em o nome de Jesus.